Eu vou compartilhar aqui um texto para a gente poder ir seguindo, né? E trazermos aquilo que o Senhor tem para nós nesse momento, né? Quando nós pensamos em Deus, né? Uma das coisas que nós nos lembramos é da bondade de Deus, né? E quando nós pensamos nesse tema, nesta semana de imersão, né? Vivendo para amar a Deus, eu refletindo, né? Para esta palavra, eu pensei muito nisso, né? Que nós experimentamos a bondade de Deus porque Jesus, ele nos amou primeiro, né? E Jesus é a própria expressão da bondade de Deus, né? Jesus, na sua vinda ao mundo, ele expressou a bondade de Deus, né? E o que nós queremos ver, né, é que essa bondade de Deus, ela é uma base para a nossa vida cotidiana, né? Ela faz parte do nosso dia, ela faz parte dos momentos do nosso dia a dia, né? E aí eu quero partilhar com vocês alguns textos que falam dessa bondade de Deus para conosco e que nós também somos portadores dessa bondade de Deus. Lá no Salmo 23, capítulo 6, versículo 6, né, fala assim: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Então, veja, né, que a bondade de Deus é algo do dia a dia, é algo que nós precisamos, que deve acompanhar o nosso dia a dia. Nas outras versões, né, por exemplo, na versão internacional, fala que certamente a bondade e o amor leal me seguirão todos os dias. E na King James fala: a felicidade e a misericórdia certamente me acompanharão. Então, essa bondade de Deus, né, ela reflete no nosso dia a dia, ela nos conduz à felicidade, nos conduz à misericórdia do Senhor. Um outro texto de Salmo 25 fala: lembra-te, Senhor, das tuas bondades. Tem algumas expressões na Bíblia que parecem diferentes, né? Porque parece até que Deus se esquece, né? Mas o salmista, ele fala essa expressão, lembra-te, é como se estivesse dizendo: Senhor, eu lembro, e o Senhor é um Deus de bondade, né? Então, falando com Deus aquilo que ele mesmo é, né? A expressão da sua bondade. Um outro texto, no Salmo 31, fala: como é grande a tua bondade. E esta bondade o Senhor reservou para quem? Para os que o temem, para todos aqueles que se refugiam em Deus. Então, quando nós pensamos na bondade de Deus, nós devemos refletir que ela se manifesta para aqueles que temem a Deus e para aqueles que vão até Ele, que se refugiam nele. Então, às vezes nós pensamos na bondade de Deus como uma coisa geral, e ela é, né? Mas nós precisamos ir até Ele, nos refugiar dele, para experimentar a sua bondade. Um outro texto, agora de Romanos, né, fala assim, né? Romanos 2:4. Ou será que você despreza a riqueza da bondade de Deus?
Então, quando eu coloquei que nós precisamos ir e usufruir dessa bondade de Deus, aqui Paulo está chamando a atenção que para quê? Para que, às vezes, as pessoas, nós podemos desprezar a riqueza da bondade de Deus. Como é que a gente pode desprezar? Ignorando que a bondade de Deus é que leva ao arrependimento. Então, às vezes, nós pensamos, né, de que nós nos arrependemos, nós fomos até Deus pelo nosso esforço, né? Nós nos arrependemos porque o nosso coração foi uma atitude nossa, mas na realidade nós nos arrependemos e fomos até Deus por causa da sua bondade. E nós devemos sempre reconhecer isso, né? Que é a bondade de Deus que nos levou até Ele, que nós o amamos, né? Nós caminhamos em direção a Ele por causa da sua própria bondade manifesta nas nossas vidas. O outro texto em Romanos fala: considere, pois a bondade e a severidade de Deus. A bondade de Deus, né? Desde que nós permaneçamos nesta bondade, né? Então, nós vamos até Deus pela sua bondade e nós somos exortados aqui na carta de Romanos para permanecer na vida, né? Debaixo da bondade de Deus, né? E na outra versão fala que nós devemos considerar, né, que a bondade e a severidade de Deus e a severidade para aqueles que caíram, para aqueles que desprezaram a vontade, a bondade de Deus. Às vezes a gente pensa nessa questão de cair, né, de deixar os caminhos do Senhor, é porque às vezes nós, as pessoas, elas esquecem dessa bondade de Deus e acabam querendo ter uma outra vida longe dessa vida, debaixo da vontade de Deus. E Pedro, lá na sua carta, no capítulo 2, ele diz assim: se nós já temos experimentado que o Senhor é bondoso, então você, eu, nós que estamos reunidos aqui nesta manhã, neste momento, né? Nós temos experimentado isso, experimentado essa bondade de Deus, né? Nós provamos desta bondade de Deus, né? Nós já tivemos experiências por causa dessa bondade de Deus. Então, nós precisamos refletir, né? E deixar que a nossa vida possa responder a Deus por toda a sua bondade, por todo aquilo que Ele mesmo demonstrou a nosso favor. Então, quando nós provamos dessa bondade, a nossa atitude, né, a nossa resposta é em razão, né, de termos experimentado essa bondade de Deus. Jesus, ele mudou a história de muitas pessoas. Ele mudou, ele pode mudar a nossa história. E quando Jesus muda a história de uma pessoa, da vida de uma pessoa, isso se deve à bondade de Deus. E quando nós paramos, e nesse momento eu gostaria que você lembrasse da bondade de Deus.
na tua vida, desde o dia que você conheceu o Senhor. E que se lembre que essa bondade de Deus vai te seguir todos os dias, até o dia da vinda do Senhor Jesus. Porque quando ele voltar, nós o encontraremos também por causa da bondade de Deus. E aí eu termino, né, lembrando de uma música, depois nós vamos colocar no grupo esse link, né? Mas a música é do Isaías Saad e fala: tua bondade me seguirá, Senhor. Deus nos abençoe. Amém.